vamos estar aqui estudando o livro de Apocalipse. E nada melhor do que ler o livro de Apocalipse, ok? Se você tiver um papel, uma caneta, se você tiver uma pergunta, você pode escrever a pergunta, tá? Se eu não ler a sua pergunta aqui, talvez eu esteja concentrado, mas aí eu, Gildemar, Itamar, o Antônio, Danila, a minha esposa Luciana, o Ellison, os demais aí, vocês podem ir me interrompendo e dizer, olha, fulano está fazendo uma pergunta aí, responda essa pergunta, tá ok? Muito bem. Preparados? Amém? Amém. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Muito bem. Começa dizendo aqui uma palavra, revelação de quem? Revelação de quem? Vamos interagindo aqui, vamos escrevendo, ok? Você pode ir escrevendo aí. Se eu fizer alguma pergunta, você vai respondendo aí. Revelação de quem? Nós estamos falando da revelação de Jesus Cristo. O nome Apocalipse, ele traz a gente assim algo meio espantoso, né? Quando a gente viu aí a coronavírus, o Covid-19, nossa, é o Apocalipse. Por que a gente se refere a coisas catastróficas ao nome Apocalipse? Na verdade, o nome não quer dizer catástrofe, o nome quer dizer revelação. Mas nós criamos essa ideia, né? Essa ideia de que o Apocalipse só traz desgraças, pragas, tragédias, né? Pestes e tantas coisas, o fim, besta, tantos dragão e tantos outros nomes que aparecem no meio do livro do Apocalipse, que a gente acaba criando um temor, um certo medo. Mas é interessante que é totalmente o inverso disso, porque diz assim, revelação. Agora, por que revelação? Alguém saberia dizer por que revelação de Jesus? Por que revelação de Jesus Cristo? Hein? Ok, eu vou explicar. Revelação de Jesus Cristo. Veja bem, a Bíblia existe livros proféticos, né? Livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, cartas, evangelhos e também o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, veja bem, os livros proféticos são profecias que muitas vezes se cumpriram no tempo do povo de Deus, de Israel, e outras profecias também que se cumprem nos nossos dias. E um dos livros proféticos que nós conhecemos bastante também é o livro de Daniel. Porque o livro de Daniel, por ser um livro de profecia, ele está também em alguns códigos, né? Que falar de besta, falar de dragão, falar de dias e anos, de profecias, falar de animais, falar de reinos, de poderes. E lá no livro de Daniel, Deus fala assim que aquelas profecias seriam para os tempos do fim. Então, veja só, o livro de Daniel é profecia. O livro de Apocalipse, ele está muito interligado com o livro de Daniel. Por isso se chama Apocalipse, revelação. Por quê? Porque ele revela aquilo que nós não entendemos do restante da Bíblia. O livro de Daniel, nós vamos encontrar muitas figuras do livro de Daniel também no livro de Apocalipse. Então, veja bem, aqui nós vamos entender que essa revelação de Jesus é a revelação daquilo que toda a Bíblia, principalmente o livro de Daniel, nós não entendemos, nós vamos entender aqui. Agora eu quero fazer uma pergunta. Por que o livro de Apocalipse ele vem em código? Em código. Olha só. Por que tem tanto código, pastor, no livro de Apocalipse? Por que tem tanto código aqui que a gente não consegue entender? Será por quê? Olha bem, veja bem. Acompanhe comigo esse raciocínio. A Bíblia, este livro aqui, livro sagrado, a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi escrita no período de 1500 anos. Foi escrita por 40 autores. A Bíblia, a palavra de Deus, ela
traz verdades que Jesus mesmo disse para os discípulos, olha, eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas ainda não é o momento, vocês ainda não vão suportar as verdades que eu tenho para falar para vocês. Em outra ocasião, Jesus também disse o seguinte, olha, eu tenho muita coisa para falar, mas o Espírito, eu vou enviar um outro Consolador e ele vos revelará toda a verdade. Prestem bem atenção. Então, tem muitas coisas que naquele tempo Jesus não podia dizer. Existem muitas coisas que naquele tempo, igual Jesus mesmo disse para Daniel, sela este livro, sela essa profecia, sela porque é para o tempo do fim. Por isso que no livro de Apocalipse existem selos que serão abertos e nós vamos entender o que esses selos significam. Então, veja bem que a Bíblia, o livro de Apocalipse em especial, ele foi escrito em código. Alguns teólogos afirmam que foi escrito em código para que as verdades que neles foram ditas, poderia ser que a Bíblia seria mais perseguida ainda. E muitos poderiam até destruir. Sabemos que o poder de Deus jamais deixaria isso. Mas existem esses códigos também por um outro motivo, para que eu e você esquadrinhamos as Escrituras, né? Como Jesus mesmo disse assim, olha, examinai. E como a gente examina? Bom, para examinar algo, a gente tem que pegar, a gente tem que olhar, tem que ver, tem que olhar a capa, olhar o verso, olhar o material. Olha só, eu estou examinando essa Bíblia, eu estou examinando o que aqui foi escrito. Examinai as Escrituras, esquadrinhais. Sabia que a palavra examinar, ela vem de uma palavra que também é usada como você comer uma nozes, uma amêndoa. E você tem que ir quebrando aos poucos. Aí você vai quebrando, você vai comendo, você vai saboreando, você vai comendo mais uma vez, você vai abrindo, e aí você vai comendo, opa, tem mais, aí você pega uma faca e cutuca ali um coco, uma noz, você vai quebrando, vai abrindo, e isso quer dizer a palavra examinar. A essência da palavra é essa, é você achar algo e comer. Achar algo e comer. Você vai quebrando e vai comendo, vai quebrando e vai comendo. Então, por isso nós temos que examinar as Escrituras. E esses códigos, essas coisas, é para que quando eu ler aqui e entender, igreja de Éfeso, opa, peraí, existe um livro da Bíblia que chama Efésios. Ah, então o Apocalipse está dizendo que essa igreja de Éfeso também é a cidade de Éfeso, né? Aos irmãos, a igreja de Efésios, tem um livro da Bíblia que chama Efésios. Então, para entender um pouquinho sobre essa cidade, essa carta a essa igreja, o apóstolo Paulo também escreveu uma carta a Efésios. Então, eu vou lá. Então, o Apocalipse é uma revelação das coisas. Estão em códigos, porque alguns acreditam que estão em código, porque se tivesse sido revelado naquele tempo, muitos não iriam entender. E veja só, Apocalipse capítulo 1, verso 19 agora. Verso 19. Alguém poderia ler para mim? Apocalipse capítulo 1, verso 19? Quem pode abrir o áudio aí e ler para mim? Eu leio. Vamos lá, irmão José. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Muito bem. Veja só. Deus está dizendo para João, João, escreve as coisas que viste, as que são, tempo presente, e as que hão de acontecer, futuro. Então, o livro de Apocalipse nós vamos ter que entender de forma histórica, porque as que são para o tempo de João, daquele tempo, as que são, João, as que estão acontecendo agora, João, a perseguição que você está sofrendo, João. João estava na ilha de Pátios, lá isolado, porque tinha sido perseguido por causa da palavra, por ter sido fiel. Então, João, escreve as coisas que são e as que hão de acontecer depois dessas. Olha só. João, escreve algo para o presente. Presente, João escreveu o livro de Apocalipse aproximadamente entre o ano de 1095, né, 95, 96, até 98, por aí. João escreveu o livro. Aí o que acontece? Escreve as coisas que são para aquele tempo e para o futuro.
Se hoje eu estou no futuro, os que hão de acontecer, então o que passou virou história, certo? Sim ou não? Sim, virou história. Né, irmão Francisco? Virou história. Então, o que passou virou história. Então, a interpretação do Apocalipse, eu tenho que ter uma interpretação historicista. Olha só. Não só uma interpretação futurista. Porque Deus disse para João, João, as coisas que são e que hão. Se as que são passou, então eu tenho que olhar para o passado. Eu tenho que olhar para o livro de Daniel, o que aconteceu no reino de Babilônia, no reino de Medo-Persa, no reino de Grécia e no reino de Roma. Porque foi uma profecia que aconteceu naquele tempo, uma profecia que aponta também para o futuro. Então, a interpretação de Apocalipse, qual é a interpretação? Historicista. Historicista, muito bem, irmão Francisco. Ela tem que ver com a história. Eu tenho que olhar lá o passado, agora e sim um futuro. E veja bem, eu estou fazendo aqui uma introdução, um resumo, né? Você vai estar recebendo aí o link do guia de estudo para você poder estar acompanhando. Nós já falamos aqui. Agora, olha só, essa pergunta que eu vou fazer aqui, e ela está no formulário que o irmão Antônio vai estar enviando para vocês, tá bom? Então, vamos lá. É a pergunta número 1 que está no formulário. Olha só. É interessante a pergunta número 1 que está no formulário. Vejam bem, eu vou projetar aqui o formulário rapidinho, tá bom? Vou projetar aqui o formulário. Não, deixa eu ver aqui. Agora, mas eu vou ler aqui. Você vai receber o formulário que está aí no seu WhatsApp, tá ok? Diz assim, como o livro diz... Então, agora nós vamos ler o Apocalipse capítulo 1, verso 1, eu já li, e também o verso 11. Apocalipse capítulo 1, verso 1 e o verso 11, para a gente entender um pouquinho mais. Quem poderia ler para nós o verso 1 e o verso 11? Alguém poderia ler para a gente aí? Quero dar oportunidade para outros. Ok, então lê para nós, Josiane. Pode abrir seu áudio aí e lê. Já estamos te ouvindo. Que dizia, o que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Ok. Agora o verso 1 também, Georgiane. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Muito bem, muito bem. Olha só. Olha aqui um pouquinho para a tela agora. Obrigado, irmã Georgiane, por ter lido para a gente. Eu vou compartilhar uma tela agora, vocês vão ver uma telazinha aí. E essa tela vai ser o formulário que vocês irão receber, tá bom? O Antônio vai enviar para vocês aí. Eu vou compartilhar a tela agora para você ver. Olha só. Estão vendo aí a minha tela? Eu estou aparecendo aí num quadradinho pequenininho. E essa tela aqui é o formulário. Olha aqui. Apocalipse, esse formulário vocês irão receber após o estudo, todos os dias, tá bom? Então tá aí, olha. Apocalipse, contagem regressiva para o futuro. Né? Você vai colocar aqui o seu nome. E aqui tem a nossa primeira pergunta. Olha só, nossa primeira pergunta que eu fiz para você. Como o livro de Apocalipse chegou até nós? Né? A Georgiana leu aí o verso 1 e o verso 11. Agora vamos responder aqui. Todos juntos vamos responder, tá bom? Vamos lá. Aí já está a colinha. Nós vamos responder agora. Você já vai acompanhar aí. Já está a colinha. Opa, só um... Deixa eu carregar meu computador. Ok. Vamos lá. O livro de Apocalipse é assim. O Apocalipse é uma revelação de quem? De quem? Olha só, vamos lá. O livro de Apocalipse é uma revelação de quem?
Ela é uma revelação de Deus, de Jesus ou do anjo? Tem que... Eu não quero ver, não. Hein? De Vamos lá. Jesus. O Apocalipse é a revelação de quem? O irmão Francisco diz que é de Jesus. Então tá, então vamos marcar aqui de Jesus. Será que é mesmo? É, porque quer dizer revelação de Jesus Cristo. Quem deu a revelação a Jesus? Foi Deus ou foi o anjo? Hein? Deus. Foi Deus ou foi o anjo que deu a revelação de Jesus? Ok, então vou marcar aqui Deus. Muito bem, podem ir participando aí, gente. Outra pergunta. Jesus enviou a mensagem através de quem? De Deus, de Jesus ou do anjo? O anjo. Do anjo? Será que é do anjo? Então vamos lá. Então vou colocar aqui anjo. Vamos lá. Então vamos lá. Vocês estão respondendo, estão entendendo aí, né? A quem o anjo entregou a mensagem? O anjo entregou para quem? O anjo para João ou para Jesus ou para Deus? Para quem? João Batista. Para João Evangelista. É o João Evangelista. Esse João é o João que é irmão de Jesus, ok? Esse João aqui que está na ilha de Patmos é o João, irmão de Jesus. Vou falar dele já, daqui a pouquinho. João Batista é o primo, de Jesus. Isso, é o primo de Jesus, que batizou Jesus e que depois teve a cabeça cortada, né? Então, João Batista, ele morreu enquanto Jesus estava vivo. Esse João escreveu o livro de Apocalipse depois da morte de Jesus, 65 anos depois da morte de Jesus. Então, olha só, esse aqui é outro João, não é João Batista. E quem ordenou, que ordem João recebeu? Que ordem João recebeu? Escreve em um livro. Não, isso, João recebeu a ordem dizendo: escreve este livro. Muito bem, então olha só, a primeira pergunta do formulário, se você copiou a colinha aí, você já pode responder, daqui a pouco, quando terminar aqui, você já pode responder a pergunta. Está respondido aí, na verdade, né? Muito bem, deixa eu voltar aqui para ver, está vendo todos vocês. Se alguém entrou agora recentemente, sinta-se à vontade, nós já estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo, ok? E depois você pode recapitular com a gente aí, mandar alguma mensagem, eu já perdi, me explica novamente, e nós vamos estar aí te ajudando a entender novamente esse livro, essa mensagem tão importante. Verso 3 agora do livro de Apocalipse, quem poderia ler para a gente? Alguém aí que não leu ainda, alguém que não leu, que gostaria de ler? Verso 3, Apocalipse capítulo 1, verso 3. Alguém poderia ler? Posso ler? Não? Sim, pode ler. Apocalipse 1, 3, né? Isso. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, que estão escritas nela, porque o tempo está próximo. Ok, muito obrigado. Veja bem, aqui diz que bem-aventurado. O que é bem-aventurado, hein, gente? Bem-aventurado. Feliz. Feliz, verdade, feliz. Então a gente poderia dizer assim, feliz é aquele que lê, aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, depois o tempo está próximo. Feliz é aquele que lê. Jesus fala das bem-aventuranças, não é verdade? E todo mundo quer receber a bem-aventurança, todo mundo quer ser feliz, mas olha só, Jesus está dizendo aqui, feliz é aquele que lê, aquele que ouve e guarda as palavras. Eu tenho certeza que você está aqui porque você fez essa escolha de ser feliz. Essa escolha de entender a revelação de Jesus. O que Jesus quer para você, para a sua vida, para a sua família. Que você quer isso. Então,
seja feliz, e é uma alegria para nós também, nós estamos felizes porque nós estamos começando a estudar, e nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus, ensinando, né, para você, porque até nem quero dizer assim, ensinando, porque às vezes a gente assim tem muito que aprender ainda, né? Mas nós estamos compartilhando aquilo que nós sabemos, aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus e que você também pode compartilhar conosco. Então, felizes são aqueles que leem, e nós estamos lendo. Diz que felizes aqueles que ouvem, nós estamos ouvindo, mas o ouvir é colocar em prática em muitas coisas do livro de Apocalipse, nós vamos ter que colocar em prática na nossa vida também. Então, veja bem que é uma sequência de coisas, e depois assim, os que guardam. Existe uma promessa para aqueles que guardam as palavras de Deus. O salmista diz assim: guardei, pois, as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Olha só que coisa maravilhosa. Que coisa linda que nós encontramos na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, Deus, ele se apresenta. Jesus é o personagem principal do livro de Apocalipse. É Jesus. E acompanhe comigo agora. Olha para o capítulo 1 de Apocalipse. Eu vou falar o versículo e você pode ir até riscando assim, vai circulando ou pintando a sua Bíblia ou escrevendo num caderno, como Jesus se apresenta logo no primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Olha só como Jesus se apresenta. Eu vou estar lendo aqui. Bom, verso 1 já foi dito, Jesus Cristo. Verso 5, agora, olha só, da parte de Jesus Cristo. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, o que veio para nos salvar. Jesus, ele é a fiel testemunha, como diz aqui, ele é a fiel testemunha, aquele que esteve na presença de Deus, aquele que é Deus, é aquele que pode ser a verdadeira testemunha para nossas vidas. Diz que ele é o primogênito entre os mortos, ele é o principal dos mortos. Por isso ele diz aqui, João, não temas, porque eu tenho na minha mão a chave da morte e do inferno, a chave da vida. Deus tem nas mãos, ele venceu a morte, por isso ele é o primogênito dos mortos, ele é o principal dos mortos. Ainda no verso 5 diz assim que ele é o soberano dos reis da terra. Amém? Olha só, glória a Deus, esse Jesus maravilhoso que nós temos. Verso 5, agora a outra parte diz assim, aquele que nos ama. Glória a Deus, nós temos um Jesus. O livro de Apocalipse está revelando a nós quem é Jesus. Ele é Jesus, aquele que nos ama. Continua dizendo, verso 5, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Glória a Deus, porque nós temos aqui um Jesus que nos liberta dos nossos pecados. Um Jesus que nos quebra as correntes, as cadeias que nos aprisiona de todo o mal, do pecado, do mal que existe nesse mundo. Amém? E olha só, mais uma coisa. Diz assim também, ele nos construiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Jesus é o Deus Filho, ele é o Deus Filho, ele é o Filho de Deus. A ele a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem nas nuvens e todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Jesus dizendo, eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, aquele que é aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E diz mais, agora eu vou ler o versículo 11, versículo 17 agora, diz o seguinte, primeiro aqui o verso 12, em diante, diz que Jesus, ele falava com João, no meio dos 7 candeeiros, e diz assim que ele é semelhante ao Filho do Homem, as suas vestes eram de talares, cingidos de altura do peito, e com um cinto de ouro. Verso 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A sua voz era como a voz de muitas águas,
e tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía de sua boca uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí por terra como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Cante pra gente, que Deus te use mais uma vez. Boa noite a todos. Que esse louvor possa tocar os nossos corações. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também, pois sei que és Deus. A alma está segura em ti, com tua mão, com teu poder, vem me esconder. Descansarei, pois sei que tu és Deus, eu sei que tu és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei. Cobre-me com tuas mãos, meu Senhor, com poder,
vim esconder. Senhor, cante. Se o trovão e o mar se erguendo, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cante mais uma vez, se o trovão. Se o trovão e o mar se erguendo, vem, ó, vem, Senhor. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Amém. Você pode descansar na presença dele. Você pode descansar ao estudar a Bíblia. Descansar ao querer aprender. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai querido, louvamos o teu nome. Porque o Senhor é bom, Senhor. E o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor, a tua palavra, se revelou a nós. E nós viemos conhecer a revelação de Jesus, que é esse Deus forte, soberano, todo-poderoso, testemunha fiel, primogênito dos mortos, aquele que nos ama, que pelo seu sangue nos libertou dos pecados, aquele que é o alfa, o ômega, aquele que é o princípio, o fim, ele é o todo-poderoso. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra mesmo diz que somos felizes ao estudar, ao ler, ouvir e guardar essas coisas no nosso coração. Senhor Deus, vivemos também que o Apocalipse revela a tua presença, o teu cuidado em todo o tempo, desde os profetas, desde o seu povo, conduziu e também conduz nós hoje e nos leva para um futuro. O Apocalipse é uma avenida que nos conduz às revelações da sua vontade. Hoje, Senhor Deus, queremos ouvir e fazer a tua vontade. Queremos descansar em ti. Nos abençoe. Abençoe as pessoas que estão conosco. Que terça-feira que vem possamos estudar mais e mais. Obrigado a Deus. Pedimos perdão aos nossos pecados e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.